Vem cá, você já viu um comercial, um anúncio que te fez pensar: caramba, como deixar isso aqui passar? Pois é, algumas marcas foram longe demais naquele mantra sexo vende e mesmo assim ficaram na história. Seja pelo escândalo dessas campanhas, desses comerciais, pela genialidade na hora de montar aquele anúncio ou simplesmente pela ousadia sem limites. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns exemplos de campanhas que testaram esse limite do bom senso e, claro, também do código de ética. Se você perdeu o primeiro vídeo, relaxa, iremos deixar o link dele para você aqui na descrição. Ele vai aparecer no card aqui para você também. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nada do que rola aqui no canal da Zaino. E como você sabe, o nosso canal é um dos melhores quando o assunto é tráfego adulto, anunciar em plataforma de tráfego adulto de uma forma profissional. Bem, de perfumes que simulam cenas explícitas a comerciais de sanduíches com conotação sexual pesada, vamos falar das campanhas que provocaram, dividiram opiniões, em alguns casos foram banidas em vários países. Se você curte publicidade polêmica, já deixa o like nesse vídeo, porque hoje a coisa vai esquentar. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para você é o da Dolce & Gabbana, uma campanha lá de 2017, batizada de A Campanha da Discórdia, uma das campanhas mais criticadas na história da marca. A imagem de um homem segurando uma mulher deitada, cercada por outros homens, foi acusada de fazer alusão à violência sexual, com toda justiça, na minha opinião. Ela foi banida na Espanha e gerou protestos em vários países. A marca defendeu a campanha como trata-se de uma fantasia mediterrânea, mas teve que recuar após uma pressão pública enorme. E isso lá em 2007, onde as redes sociais não tinham a força que tem hoje. Hoje você vê muito disso aqui, campanhas que repercutem muito antes em redes sociais. A gente vai falar disso mais no final desse vídeo aqui. Outro exemplo, a Calvin Klein. A Calvin Klein, entre 95 e 2009, ela promoveu a polêmica da erotização. Nos anos 90, a Calvin Klein lançou campanhas, como a gente viu no vídeo anterior, que mostravam jovens em poses provocativas em ambientes que lembravam até mesmo audições de vídeos adultos. O resultado, acusações de exploração e até mesmo investigações do FBI. Em 2009, outra campanha com Eva Mendes foi banida por ser considerada explícita demais para a TV norte-americana. Agora, que é algo mais ousado, em 2007, a Tom Ford provocou um reboliço quando ela lançou uma campanha de perfume com nudez explícita. Tom Ford lançou uma linha de perfumes com anúncios que mostravam frascos entre seios e corpos nus em poses bem sugestivas. Eu não quis trazer muita imagem aqui porque é perigoso até o nosso vídeo cair. Mas se você tiver interesse, dá uma pesquisada no Google que você vai ver o que a Tom Ford fez lá em 2017. E o resultado, eu já te digo aqui. Banimento em vários países e considerado um dos anúncios mais provocativos da história. Quando fala anúncios mais provocativos da história, eu sempre penso no seguinte: o que ele quis provocar? E aí lembra lá de Edward Bernays, lembra dos desejos. Explica muito por que esses publicitários, essas marcas bolam campanhas desse jeito aqui. Outro exemplo, veganos fazem melhor. PETA é conhecida por campanhas agressivas e provocativas e em 2012 ela lançou uma série de anúncios insinuando que veganos eram melhores na cama, usando insinuações sexuais pesadas. Eu trouxe aqui uma imagem só para dar uma leve ideia do que a PETA fez lá em 2012. Alguns anúncios dela foram banidos nos Estados Unidos, mas ganhou milhões em mídia gratuita. Por quê? Veja, mídia gratuita, por exemplo, eu estou fazendo uma mídia gratuita aqui para essas marcas, falando que elas ousaram e tal, mas se você pesquisa na internet, você encontra elas. Então, às vezes, eu acho que há por trás disso aí, não só um vai que cola, mas é até a polêmica, em especial atualmente, nos dias de hoje. Gravo esse vídeo em maio de 2025, em especial hoje, onde que tudo pode ser impulsionado por redes sociais, uma pessoa vai lá, dá a opinião dela, a outra vai e aquilo provoca um engajamento federal, tá? Mas para você ver que até
PETA, que é uma organização voltada para veganos, tal, que condena o consumo de carne, o consumo de carne vermelha, enfim. Eles são a favor da vida de todos os seres humanos. Então, assim, até eles usaram os desejos, né? A engenharia que Edward Bernays começou lá em 1920 e foi culminar no que hoje a gente chama de sexo vende. Tá? Outro exemplo aqui que eu trago para você, a Burger King, em 2009, lá em Singapura, ela criou uma campanha chamada Blow Your Mind Away. A campanha mostrava uma mulher com a boca aberta em frente a um sanduíche com a frase It will blow your mind away. Não preciso nem explicar o duplo sentido, né? Considerada uma das campanhas mais infames da história recente. E eu disse para você que aqui, às vezes, a linha tênue entre o que é provocativo e infame, elas se misturam. Se misturam e de um jeito... são duas coisas que você observa nesses anúncios que causam polêmica. Eles são bem provocativos, eles têm uma pegada infame, e se você observar, não é difícil concluir que eles são também bem machistas. Tá? Verdade seja dita. A publicidade usa muito disso aí, de um machismo para provocar ainda. E muitas vezes eu penso até mesmo para chocar. Tá? E aqui eu trago alguns dados interessantes. Segundo a Advertising Standard Authority, campanhas com apelo sexual têm 34% mais chance de serem denunciadas por ofensividade. Enquanto uma pesquisa da YouGov, 47% dos consumidores disseram que evitariam a qualquer custo marcas que usam apelos sexuais exagerados. Hoje, com as redes sociais e o acesso cada vez maior de todo mundo às mídias, você vai ver muito isso. Se você vive no planeta Terra, você sem dúvida já vai ter presenciado muito isso aí. São as marcas de Boticário a tudo quanto é marca que você imagina. E a gente fala aqui, pessoal, de marcas, porque atrás, por exemplo, de uma Axe, de uma Goldere, não tem lá um carinha fazendo anúncios. São mega agências de publicidade. Tá? São publicitários renomados mundialmente, que aí você pensa, nossa, mas precisa de todo mundo, precisa de tanta grana para desenvolver um slogan como amo muito tudo isso? Ou das Auto, como o da Volkswagen há um tempo atrás? E eu vou falar para você, quando essas marcas lançam esses slogans, foi baseado em pesquisa até na cor, até no timbre de voz. É tudo muito bem estudado, tá? E no nosso curso Mídia Adulta e aqui no canal, eu sempre falo isso. Olha, evite o explícito. O explícito ele vai provocar na maioria das pessoas, digamos assim, um anúncio explícito. Ele vai trazer para você, muitas vezes, um público que não é o que você quer, que não é um público comprador. Agora, aquele anúncio que desperta desejo, lembra de Edward Bernays. Desejo. Não venda o produto. Desperte o desejo. Funciona muito mais. Funciona muito melhor. É o exemplo da Axe que eu trouxe no vídeo passado, que você pode conferir, o link dele está aqui embaixo. Era exagerado, mas funcional. O da Victoria's Secret, que preferiu um caminho diferente. Glamour, desejo. Isso virou uma fórmula que muita gente depois copiou. Se você pegar os anúncios, vários anúncios há anos atrás da Victoria's Secret, você vai perceber que muitas outras marcas de lingerie se espelharam nela na hora de criar campanhas publicitárias. Então, não se engane tanto assim que tudo é criado. Muito é adaptado, muito é simplesmente ajustado. Mas e por que ninguém quer inventar roda, lançar uma moda nesse tipo de publicidade? Porque o que funciona é isso. Se você tiver uma pegada
um pouco mais distinta, né? Se você não valorizar certos preceitos, seu anúncio não vai ter a visibilidade que você quer, mesmo que seu objetivo direto não seja gerar polêmica, mas acaba gerando, tá? A GoDaddy, que depois vocês pesquisem no YouTube, né, os comerciais da GoDaddy no Super Bowl, eles abusam, exageram ali nos anúncios, porque a GoDaddy não é uma Tom Ford, vamos dizer assim, o ramo dela não está tão ligado à sensualidade, à glamorização, enfim, mas mesmo desse jeito, mesmo fazendo anúncios um pouco abusados, geram visitas recordes. A Carl's Jr., ela é uma marca de hambúrgueres dos Estados Unidos e ela fez uma combinação boa. Ela fez, digamos assim, o que a Burger King errou naquele anúncio de Singapura, ela tomou um caminho um pouco diferente. Ela optou sim, né, não saiu disso aí, usando o mantra sexo vende, mas sem muita erotização. Os anúncios da Carl's Jr., pra você ter ideia, são os anúncios nos Estados Unidos um dos mais virais. Quando ela lança um anúncio, todo mundo compartilha porque tem aquele duplo sentido não tão explícito e também não tão erotizado. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né, acaba ficando meio impregnado na mente, na memória de quem tem contato com o anúncio, porque é um anúncio, vamos abrir aspas, que não faz mal. Ele não é tão apelativo como aquele do Burger King de Singapura. She will tell you size doesn't matter. She's lying. Simples. E uma pergunta, o que define sucesso ou o fracasso de uma campanha? E aqui eu quero que você pare um pouco de pensar nessas marcas grandes que a gente falou aqui nesse vídeo. Victoria's Secret, Tom Ford, Burger King, Carl's Jr., Axe. Traz para a sua realidade um pouco agora, para as campanhas que você está rodando ou pretende rodar utilizando plataformas de tráfego adulto. É algo que eu sempre digo. Primeiro, evite o explícito. Evite o explícito. A não ser que você queira mais cliques do que conversões. Aí sim, aí você use o explícito. O explícito tem um momento de usar, tem a oferta para usar, tem a vertical que vai usar mais. Mas você tem que saber muito bem usar isso aí. Se você tiver em dúvida, opte pelo desejo, pela glamorização, pela sensualização. Tá? E estude esses 3 pontos. Contexto cultural, tom e execução. E entenda que a sociedade está em evolução. O que funcionou há 10 anos não funciona mais hoje. O que funciona hoje pode não funcionar daqui a um mês. E em tráfego adulto, a gente tem que... Não de vez em quando eu vou lá e aciono o update. De vez em quando eu vou lá e crio uma landing page nova. Não. Você tem que criar várias landing pages, vários criativos, vários ângulos de abordagem e pôr tudo isso para teste. Porque muda muito rápido. Se você pensa que no mainstream as coisas, de certa forma, as pessoas começam a não dar bola para aquilo ali depois de um determinado tempo, no mercado de tráfego adulto, essa vida útil de anúncios landing pages é muito mais rápida ainda. Tá? Então, foque nisso. Você precisa entender que as coisas estão em evolução. E no mercado de tráfego adulto, essa evolução é mais rápida ainda. Rapidinho ali, o seu criativo não está traindo cliques, porque olha, aquele público ali, aquela segmentação que você criou, todo mundo já teve vários contatos com aquele criativo. Então você vai ter que renovar o criativo, vai ter que renovar a sua landing page, a taxa de conversão dela baixar. Pensa bastante. Uma boa ideia pode fracassar se você apresentar ela da forma errada. E é por isso que eu falo muito. Estude a oferta, estude a vertical e foque numa vertical ou duas. Dentro de uma mesma vertical, dentro de um mesmo nicho, você tem várias ofertas ali dentro. E na hora de montar o criativo, não é você criar um criativo, vou criar isso aqui de qualquer jeito. Não. Você tem que estudar a oferta. Tem que estudar a oferta antes de você montar, porque eu já vi muita gente, muitos alunos,
Pegarem uma oferta, às vezes uma oferta que está convertendo, todo mundo está convertendo. E aí aquele aluno não consegue. Aí você vai, fala com o aluno, marca uma sessão de mentoria, aí você vai ver, nossa, mas está tudo errado aqui. Né? Esse criativo seu, a página do produto é em azul, você está fazendo seus criativos em vermelho. Né? Gente, as coisas têm que ter uma fluidez. Você já vai estar convencendo alguém que está num site a clicar no seu anúncio. Isso já é um mega trabalho. Depois que essa pessoa clicou, você não pode perder ela. Você tem que ir levando ela até onde que é preciso para ela converter. Seja comprando, seja deixando o e-mail, seja fazendo alguma coisa ali que te vai proporcionar um payout, um faturamento. Então não começa a fazer as coisas de qualquer jeito só porque o tráfego adulto é barato, tá? Contexto cultural. Eu falo para muitas pessoas, alguém me pergunta, o que está funcionando em tal gel? Isso aqui funciona em vertical tal, funciona melhor em que país? Gente, estuda. Né? Se você vai fazer um anúncio na Alemanha, é muito diferente de você fazer um anúncio nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou na Austrália. De repente, e eu já errei muito isso. Você pega, nossa, esse criativo aqui está funcionando muito bem nos Estados Unidos, em inglês, então eu vou replicar isso aí em outros países que também falam inglês. E o CTR não decola. Aí você pensa, gente, mas o que está fazendo de errado aqui? Por que funciona? Não é o mesmo idioma? Sim. Mas o contexto cultural é diferente. E se você não estuda, é o que eu falo. Olha, você vai fazer um anúncio, vai criar uma campanha, até em teste, não é porque agora eu vou dedicar mais tempo que a campanha está convertendo, ela está me trazendo payouts. Não, você tem que começar isso aí no teste. Eu vou anunciar na Romênia. Poxa, entra lá, liga um VPN, acessa sites na Romênia. O que as pessoas estão falando lá sobre determinado assunto? Joga as palavras-chave daquela oferta que você estudou no Google lá da Romênia para ver o que aparece, o que é mostrado, o que está sendo falado. Eu não estou falando para você fazer uma tese sobre isso, mas dedica uma hora. Uma hora dedicada vai te trazer muito mais resultado do que você fazer um negócio às escuras. Se você fazer um negócio às escuras, a chance daquilo dar errado é muito grande. Aliás, a maioria dos testes que a gente faz acaba dando em nada. Se você começa a fazer testes sem conhecer a oferta, sem entender que você precisa estar mudando aquilo ali, sem você juntar isso tudo numa campanha e estruturar uma campanha, meu amigo, não adianta. Pular de oferta em oferta, de vertical em vertical, sem foco, não vai funcionar. E sem dedicação também não vai funcionar. Tá? É por isso que eu disse para você, as pessoas que criam esses slogans dessas grandes marcas, essas agências, elas ganham milhões de dólares, às vezes, para criar um slogan de 2 palavrinhas. Mas por trás daquelas 2 palavrinhas ali, tem todo um contexto estrutural, tem um método executivo, levam em considerações movimentos na sociedade. Se você observar, é fácil. Se você está duvidando de mim, veja os anúncios que a Volkswagen faz em diferentes países. Vê os anúncios da Volkswagen no Brasil. E você pode pegar qualquer marca. Estou pegando Volkswagen aqui, mas você pode pegar qualquer marca de automóvel e até mesmo, às vezes, de companhias aéreas, para você ver como que elas abordam os propensos clientes, passageiros, enfim, em cada país. Eles levam tudo isso em consideração. Wesley, mas eu trabalho sozinho aqui, eu estou começando mercados afiliados agora. Eu subi a minha primeira campanhazinha aqui. Ótimo. Comece da forma certa para você já começar bem. Não comece da forma errada. Não comece atirando para todo lado aí, que a sua munição vai acabar. Guarda o que eu estou falando, que já aconteceu várias vezes comigo. Quando eu tirava para todo lado. Era só dinheiro ia e não voltava. Não adianta. Eu descobri a forma certa depois de eu acho que descobri inúmeras formas do que não deve ser feito. Tá? Se você está sem inspiração, gente, abre o Google e começa a estudar esses anúncios dessas grandes empresas. O que elas falam? Gente, mas por que essa pessoa usou isso aqui? De repente isso aqui eu posso utilizar.
Ninguém nasce publicitário. Eu não nasci publicitário e não me tornei um publicitário. Mas se o negócio está ali, aprenda com quem já faz bem. Não tente reinventar a roda. Certo? A gente ainda tem mais um vídeo dessa série que a gente vai falar sobre o futuro do apelo sexual. Vem cá. A gente vive uma sociedade cada vez mais erotizada. O apelo sexual tem realmente espaço? Porque, veja, o que mais choca, né? É porque esses anúncios, essas campanhas que eu te mostrei, todas elas criaram um certo reboliço porque tocaram em valores que não deviam ser tocados. Elas ultrapassaram limites. Agora, a gente já vive hoje numa sociedade onde essa linha de 20 anos atrás é muito mais tênue. O que vai ser desses anúncios? Será que esses anúncios um dia vão se misturar, adultos com mainstream, vai virar uma coisa só? A gente vai falar sobre isso no próximo e último vídeo dessa série, onde a gente está abordando o mantra: sexo vende. Convido você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e deixa o seu comentário. E se você acha, eu quero saber a sua opinião, se você acha que ainda tem espaço para esse tipo de publicidade atualmente, manifeste-se abaixo, tá? Veja o que você acha. Olha, eu acho que não vai rolar, que do jeito que a coisa tá, daqui uns dias você não vai saber muita diferença, o que é mainstream, o que é adulto, porque a gente abre rede social, você não consegue definir o que é isso, o que é aquilo. E é por isso que plataformas como Facebook, Google, volta e meia derrubam anúncios. Por quê? Olha, às vezes isso aí acaba derrubando anúncios de inocentes. Mas por quê? Olha, na dúvida, eu condeno. Será que é isso mesmo que a gente vai ter que conviver a partir dessa alta digitalização da sociedade? Pois bem, a gente vai discutir isso no próximo vídeo. Grande abraço para você e até lá.